Bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos explorar 3 abordagens intrigantes sobre a escatologia bíblica, cada uma oferecendo uma visão única sobre o fim dos tempos. Prepare-se para uma análise aprofundada das perspectivas preterista, futurista e historicista, enquanto examinamos como essas interpretações moldam nossa compreensão do futuro segundo as Escrituras Sagradas. Diversidade teológica. Cada abordagem traz uma perspectiva distinta sobre o que está por vir, enriquecendo nosso entendimento sobre as profecias bíblicas sem revelar detalhes específicos sobre cada interpretação. Ao explorar essas diferentes facetas da escatologia, vamos descobrir como as crenças religiosas moldam nossas visões sobre o destino final da humanidade. Este vídeo oferece uma oportunidade para a reflexão e o diálogo sobre questões teológicas complexas, convidando os espectadores a considerarem as diferentes interpretações sem revelar conclusões precipitadas. Independentemente de suas próprias crenças, este vídeo promete uma jornada fascinante pelo mundo da escatologia bíblica. Prepare-se para uma exploração estimulante das abordagens preterista, futurista e historicista, enquanto mergulhamos nas profundezas da escatologia bíblica. Junte-se a nós nesta busca pela compreensão do destino final da humanidade, onde as questões teológicas se encontram com a esperança e a resiliência da fé. Aqui está a explanação detalhada sobre a abordagem teológica preterista. Passagens proféticas no Antigo Testamento. Os preteristas interpretam as profecias do Antigo Testamento, especialmente aquelas encontradas nos livros dos profetas, como Daniel e Ezequiel, à luz do contexto histórico em que foram escritas. Eles veem essas profecias como tendo sido cumpridas em eventos históricos específicos, muitos dos quais ocorreram antes da era cristã. Interpretação dos sinais do fim dos tempos. Os preteristas interpretam os sinais do fim dos tempos de maneira não literal, vendo-os como referentes a eventos que ocorreram no primeiro século da era cristã. Eles argumentam que muitas das profecias apocalípticas de Jesus e dos apóstolos foram cumpridas durante a destruição de Jerusalém em 70 d.C. e o subsequente colapso do templo judaico. Eventos contemporâneos no contexto histórico. Para os preteristas, os eventos contemporâneos são vistos como parte da continuação do cumprimento das profecias bíblicas que ocorreram no passado. Eles enfatizam a importância de entender o contexto histórico e cultural em que as profecias foram dadas, argumentando que isso ajuda a evitar interpretações distorcidas e sensacionalistas. Abordagem interpretativa do preterismo. O preterismo é uma abordagem interpretativa que vê as profecias bíblicas como tendo sido cumpridas em eventos históricos específicos, principalmente durante o período do Novo Testamento. Os preteristas identificam muitas das profecias apocalípticas como referentes à destruição de Jerusalém e ao fim do sistema religioso judaico. Críticas e desafios ao preterismo. Apesar de sua ênfase no contexto histórico, o preterismo tem sido objeto de críticas e desafios. Alguns argumentam que essa abordagem tende a minimizar o significado escatológico das profecias bíblicas, reduzindo-as a eventos históricos isolados. Além disso, há debate sobre a extensão do cumprimento das profecias e se todas as profecias foram completamente realizadas no passado. Esperança e resiliência na fé escatológica. Para os preteristas, a compreensão do cumprimento das profecias bíblicas no passado não diminui a esperança escatológica dos crentes. Eles veem a realização das profecias como prova da fidelidade de Deus em cumprir suas promessas, o que fortalece a fé dos crentes e os encoraja a viverem com confiança no presente e no futuro. Embora o preterismo enfatize o cumprimento das profecias no passado, ele também ressalta a importância da fé e da perseverança em meio aos desafios da vida. Aqui está a explanação detalhada sobre a abordagem teológica futurista. Passagens proféticas no Antigo Testamento. Os futuristas interpretam as profecias do Antigo Testamento, especialmente aquelas encontradas nos livros dos profetas como Daniel e Ezequiel, como ainda não cumpridas e aguardando realização em algum ponto futuro. Eles veem essas profecias como referentes aos eventos finais da história humana, incluindo a segunda vinda de Cristo e o estabelecimento de seu reino na Terra. Interpretação dos sinais do fim dos tempos. Os futuristas interpretam os sinais do fim dos tempos de maneira literal, aguardando o cumprimento dessas profecias em um futuro ainda por vir.
Eles acreditam que muitos dos eventos descritos nas profecias apocalípticas, como guerras, terremotos e a disseminação do evangelho, ainda estão por ocorrer antes da consumação final da história. Eventos contemporâneos no contexto histórico. Para os futuristas, os eventos contemporâneos são vistos como parte de um panorama maior que culminará nos eventos finais descritos nas profecias bíblicas. Eles reconhecem que muitos dos eventos atuais podem ter semelhanças com os sinais do fim dos tempos, mas veem esses eventos como prelúdios do que está por vir, em vez de seu cumprimento definitivo. Abordagem interpretativa do futurismo. O futurismo é uma abordagem interpretativa que vê as profecias bíblicas como tendo seu cumprimento principal em eventos futuros, especialmente aqueles relacionados ao retorno de Cristo e ao estabelecimento de seu reino. Os futuristas identificam as profecias apocalípticas como referentes a um período de tribulação e julgamento que precederá a vinda de Cristo. Críticas e desafios ao futurismo. Apesar de sua ênfase no futuro, o futurismo tem sido objeto de críticas e desafios, especialmente em relação à interpretação das profecias bíblicas. Alguns argumentam que essa abordagem tende a ignorar o contexto histórico e cultural em que as profecias foram dadas, levando a interpretações distorcidas e sensacionalistas dos eventos finais. Esperança e resiliência na fé escatológica. Para os futuristas, a compreensão das profecias bíblicas como referentes ao futuro não diminui a esperança escatológica dos crentes, mas a fortalece. Eles veem a promessa da segunda vinda de Cristo e do estabelecimento de seu reino como uma fonte de esperança e consolação em meio às tribulações da vida. Essa esperança escatológica inspira os crentes a viverem com fé e confiança, sabendo que Deus está no controle da história e que seus propósitos serão cumpridos no tempo certo. Essa é uma explanação detalhada sobre a abordagem histórico-professional dos teólogos históricos. Passagens proféticas no Antigo Testamento. As profecias dos profetas do Antigo Testamento, como Daniel e Ezequiel, são vistas como parte integrante da narrativa escatológica da Bíblia. Essas profecias abordam temas como a ressurreição dos mortos, o juízo final e o estabelecimento do reino de Deus na Terra. Os teólogos históricos interpretam essas passagens à luz da história da salvação, vendo nelas antecipações dos eventos finais. Interpretação dos sinais do fim dos tempos. Os teólogos históricos interpretam os sinais do fim dos tempos, na Bíblia, à luz da história cristã. Eles veem eventos como a ascensão e queda de impérios, o surgimento de heresias e a disseminação do evangelho como cumprimento das profecias bíblicas sobre o fim dos tempos. Essa abordagem destaca a continuidade da obra redentora de Deus ao longo da história. Eventos contemporâneos no contexto histórico. Para os teólogos históricos, os eventos contemporâneos são interpretados como parte de um grande plano divino que se desenrola ao longo da história. Eles veem o surgimento de eventos geopolíticos, avanços tecnológicos e mudanças culturais como parte da continuidade da narrativa bíblica sobre os últimos tempos. Essa perspectiva oferece uma visão ampla da história da salvação e destaca a soberania de Deus sobre os eventos humanos. Abordagem interpretativa do historicismo. O historicismo é uma abordagem interpretativa que vê as profecias bíblicas como se desenrolando ao longo da história da Igreja cristã. Os historicistas identificam eventos e figuras históricas como cumprimento das profecias apocalípticas, buscando correlações entre as profecias bíblicas e os eventos históricos. Críticas e desafios ao historicismo. Apesar de sua amplitude interpretativa, o historicismo tem sido objeto de críticas e desafios. Alguns argumentam que a interpretação altamente contextualizada e às vezes especulativa dos eventos históricos pode levar a interpretações arbitrárias e subjetivas das profecias bíblicas, especialmente quando aplicadas a eventos contemporâneos. Esperança e resiliência na fé escatológica. Apesar das controvérsias e divergências interpretativas, muitos crentes encontram esperança e consolo em sua fé escatológica. O historicismo oferece uma visão ampla da história da salvação, destacando a soberania de Deus sobre os eventos humanos e a promessa de um futuro redentor. Essa abordagem enfatiza a continuidade da obra redentora de Deus ao longo da história, inspirando os crentes a permanecerem fiéis em meio aos desafios e incertezas do mundo. Ao reconhecer a presença e o propósito de Deus na história, os crentes são convidados a viverem com esperança e resiliência,
confiando na promessa da redenção final. Gostou da discussão sobre escatologia bíblica? Quer compartilhar suas próprias perspectivas e experiências? Deixe seus comentários abaixo. Estamos ansiosos para ouvir suas opiniões e enriquecer ainda mais essa conversa. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal para receber mais conteúdo relacionado à fé, espiritualidade e questões contemporâneas. Fique por dentro de novos vídeos, discussões instigantes e análises profundas sobre temas que importam para você. Juntos, podemos explorar ainda mais as verdades espirituais e encontrar inspiração para nossas jornadas de fé. Não perca a chance de se conectar e crescer conosco. Inscreva-se agora e faça parte dessa comunidade.